Salmo de número 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Esse é um salmo de ações de graças, quando o salmista traz à memória a sua vida com Deus, a sua vida diante de Deus. Senhor, graças te damos por estar aqui nesta manhã, diante da tua presença, desfrutando da comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Nós queremos agradecer ao Senhor, mas também te pedir que a palavra do Senhor venha de encontro ao nosso coração, que possamos ser alcançados pelo Senhor nessa manhã, e que essa palavra que é viva, verdadeira, eficaz, ela possa alcançar o mais profundo do nosso ser e dar às nossas vidas o curso que o Senhor deseja. Livra-nos das inquietações, das perturbações, do maligno que vem para roubar a compreensão da tua palavra. Nós pedimos a tua graça e a tua bênção nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Os salmos, eles são expressões da vida, da comunhão desses homens de Deus com o Senhor. São registros de momentos assim profundamente existenciais e principalmente de uma vida de oração que passaram com Deus e que registraram esses momentos, não é? O salmista começa assim, o Salmo 116, ele contrasta com o Salmo 115. Se os irmãos se lembrarem, o Salmo 115 é a descrição de um culto idolátrico, de uma relação com os ídolos. Vamos lá no Salmo 115, a partir do versículo 4, diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Salmo 115, nós estamos lendo o Salmo 116. Versículo 5.
Tem boca e o quê? Tem olhos, tem ouvidos, tem nariz, suas mãos, seus pés, som nenhum lhe sai da garganta. Essa é a realidade dos ídolos. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Isso são os ídolos. Agora, no Salmo 116, que nós acabamos de ler, o salmista começa expressando o seu amor ao Senhor. Os 2 primeiros versículos, que é usado porquê, e o porquê é razão, ele apresenta, então, a razão pela qual ele ama o Senhor. Por que o salmista ama o Senhor? Nos 2 primeiros versículos. Amo o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo deveria amar. Ele ama o Senhor, mas apresenta as razões por que ele ama o Senhor. E a primeira delas é: eu amo ao Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. É a primeira razão. Um Deus que ouve a minha voz e as minhas súplicas. Algum tempo atrás eu li um livro de um autor não muito conhecido, mas muito interessante. Ele diz assim, o título do livro é Vivendo como se Deus existisse. Porque o mundo hoje vive de tal forma e de tal maneira que é como se Deus não existisse. E, na maioria das vezes, as pessoas também pensam e falam em Deus, mas no que nós chamamos de um Deus deísta. A gente até imagina que esse Deus existe, mas é um Deus tão distante da nossa realidade que a gente não tem essa noção palpável e existencial de que Deus, de fato e de verdade, ouve a nossa voz. Aí, outro pensador muito perto de nós, aqui de Brasília, o pastor Ricardo Barbosa, e eu já falei isso aqui algumas vezes, ele diz que a principal forma de ateísmo hoje não é o ateísmo que está nas universidades, não é o ateísmo filosófico. Mas a principal forma de ateísmo é aquele que está dentro da igreja. É o ateísmo que transforma Deus num Deus irrelevante, que banaliza Deus, que faz de Deus um Deus pequeno, que humaniza Deus e que transforma Deus num ídolo. O salmista está dizendo que ele ama a Deus e ele tem razões justificativas, racionais, claras, desse amor que ele tem pelo Senhor. A primeira razão que ele usa para explicar o seu amor ao Senhor é porque ele tem convicção que Deus o ouve. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E se nós olharmos com mais carinho para as expressões bíblicas, Jesus vai dizer que o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem também a sua voz. Se a gente compara o Salmo 115 com o Salmo 116, fica evidente o distanciamento entre um culto idolátrico e um culto ao Deus vivo.
o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com quem nós fomos reconciliados e passamos a ter agora uma vida, uma vivência, é um Deus que ouve a nossa voz. Deus ouve a minha voz. Eu amo o Senhor, porque o Senhor ouve a minha voz e ouve as minhas súplicas. Eu não sei vocês, mas essa realidade, ela incendeia o meu coração. A convicção de que esse Deus com quem nós fomos reconciliados, esse Deus a quem nós servimos, esse Deus a quem nós invocamos, não é um ídolo, é um Deus que ouve, é um Deus que participa da nossa vida de uma forma ativa, de uma forma presente. Por isso que Deus não pode ser pensado e nem tratado de uma forma irrelevante. Eu estava num culto de jovens há alguns dias atrás, e um grupo de louvor foi apresentar uma canção, e o pastor Éder, aqui do meu lado, ele é mais esquentado um pouco do que eu, né? E os meninos cantaram uma música, um louvor, e naquele louvor tratava Deus de uma forma tão humana e tão intimista, chamando Deus de você, e como se Deus fosse um namorado, alguma coisa assim, sabe? Alguém com quem você tem uma relação muito íntima, e muito pessoal e muito humanizada, que a gente chama de muito imanente. Ou seja, roubou os atributos sobrenaturais e transcendentes de Deus e trouxe Deus para uma dimensão puramente imanente. Ou seja, não é o Deus da Bíblia. Arrancou esse Deus da transcendência e colocou ele numa posição como se ele fosse um igual. Deus não é um igual. Deus, ele é infinitamente santo, acima de nós, da nossa concepção, da nossa capacidade de imaginar. Mas, ao mesmo tempo que ele é esse Deus santo, transcendente, ele é um Deus que se importa conosco, que ouve a nossa voz, que ouve as nossas súplicas. O amor que o salmista tem por Deus não é fruto de especulações, de exacerbações intimistas e estáticas, mas é fruto de um relacionamento vivo com Deus vivo, um Deus que o ouve e que ele sabe que conhece a sua voz. É muito diferente, irmãos, ter intimidade com Deus na perspectiva bíblica, na perspectiva correta, tratando Deus da forma como ele deve ser tratado, de uma perspectiva intimista que banaliza Deus e transforma Deus num Deus pequeno. Há muitos anos atrás, deve ser na década de 70 ou década de 80, saiu um livro pequeno, e o título do livro é Esse Teu Deus é Muito Pequeno, alguma coisa assim. Que é o que nós estamos vivenciando muito hoje, não com essas palavras, mas em prática, é o que nós chamamos de teísmo aberto. É uma relação com Deus intimista que transforma Deus num outro semelhante a mim mesmo. Lugar nenhum da Bíblia nós vamos encontrar essa possibilidade. Todo mundo que se aproximou de Deus foi tomado de pavor. Os termos certos são esses. Eles ficaram apavorados por causa da santidade, por causa da glória de Deus. Deus, o Deus da Bíblia, é esse Deus transcendente, esse Deus que nos assusta pela grandiosidade, nos assusta pela santidade,
nos assusta pela justiça, nos assusta pela bondade, pela misericórdia, que me aceita na presença dele por causa do sangue de Jesus, que aceita ter um relacionamento comigo, mas que não deixa de ser Deus em toda a expressão do seu ser, que a Bíblia apresenta de uma forma muito clara. Ou seja, tratar Deus de uma forma extremamente intimista é banalizar a sacralidade de Deus. Deus, em lugar nenhum da Bíblia, até Jesus, na sua relação com o Pai, ele é tratado de uma forma intimista, completamente imanente, com sentimentos humanos. Isso é coisa de idolatria. Isso é coisa de ídolo. Então, eu amo o Senhor, porque Ele é presente na minha vida, porque Ele ouve a minha voz, Ele conhece a minha voz, Ele aceita as minhas súplicas. Mas eu não posso nunca pensar em Deus como alguém tomado dos mesmos sentimentos que eu. O sentimento religioso, a manifestação do sentimento religioso, ele é muito parecido em todas as dimensões. Seja no cristianismo, seja na idolatria, seja na magia, seja em qual forma que for. É por isso que nós precisamos da Bíblia. Porque a Bíblia, como palavra de Deus, ela nos orienta na forma como nós devemos nos relacionar com Deus. Tem algumas formas de tratar de Deus e de se relacionar com Deus que não são bíblicas. Elas aparentam muita espiritualidade, mas elas não são bíblicas. Elas são humanas e carnais. Quais são as razões pelas quais o salmista explica o seu amor a Deus? Primeiro, Deus não é um ídolo. Deus é um Deus vivo. Pastor, mas não tem novidade nenhuma nisso. É verdade. Mas nesse entendimento de um Deus vivo, eu posso torná-lo um Deus irrelevante. Se eu apresentei a Deus as minhas súplicas, se eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus, se eu tenho convicção que Deus ouve a minha voz, que Deus dirige a minha vida, que Deus guia o meu ser, isso são elementos mais do que suficientes para descansar a minha alma. Como disse Jesus, não é pelas vãs repetições e pelo muito falar que nós somos ouvidos. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Deus é capaz não somente de ouvir, mas de nos identificar a cada um de nós que estamos aqui pela voz. Amém? Quando nós abrimos a nossa boca e falamos, Senhor, tem misericórdia de mim. No meio de bilhões de vozes, Deus é capaz de identificar a nossa voz. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Ele sabe quem eu sou através dos sons que saem da minha boca, Ele é capaz de me identificar. Assim como a ovelha também conhece a voz do pastor, o pastor também conhece as suas ovelhas. Deus sabe quem nós somos. Segundo Paulo, essa é a beleza da relação com Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo vai dizer que
A beleza da nossa relação com Deus não é tanto o fato de conhecermos a Deus, porque podemos conhecer a Deus até numa perspectiva racional, até crer que Deus existe, mas a beleza dessa relação, segundo Paulo, é ser conhecido por Deus, né? 1 Coríntios capítulo 8. A beleza da minha relação com Deus não é simplesmente o fato de eu conhecê-lo, mas é o fato de que Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Amém? É por isso que o salmista está dizendo: eu te amo, Senhor. Eu te amo porque o Senhor ouve a minha voz. O Senhor ouve as minhas súplicas. Versículo 2: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Irmão Euclides, os irmãos aqui que se lembram dele, faleceu com 93 anos de idade, completando 93 anos. Ele se regozijava muito nessa expressão, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. E ele gostava de imaginar que era como se Deus assentado do seu trono, quando eu falava nas minhas súplicas, nas minhas orações, era como se Deus esticasse os seus ouvidos para prestar atenção e ouvir com clareza o que é que eu estou dizendo. Qualquer coisa, irmãos, menos do que isso, é banalizar Deus. É transformar a nossa relação com Deus, é transformar Deus num Deus irrelevante, que é uma forma de ateísmo e que está presente na igreja, na nossa vivência e na nossa relação com Deus. Tem gente que acha que vai forçar Deus por algumas coisas que Ele fizer. Pela quantidade de jejum, pela quantidade de orações. Ah, pastor, o senhor é contra o jejum? De jeito nenhum, vai ver lá na Bíblia o que significa. O senhor é contra as orações? Não sou doido? Jesus mandou a gente orar. Mas eu não consigo imaginar na oração como algo que compele Deus a fazer a nossa vontade. Mas eu consigo imaginar a oração como algo relacional que compela o meu coração a se acomodar à vontade de Deus, a entender que a vontade de Deus em todo o tempo é boa, perfeita e agradável, a entender em todo o tempo que Deus me ama, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso. E quando eu oro, eu entro nessa relação com Deus, onde a paz de Deus, da presença de Deus e a segurança do amor de Deus sossega o meu coração. O barquinho não fica à deriva. O barquinho não fica, sabe, mas ele toma rumo, ele toma direção. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Por isso, invocá-lo-ei enquanto eu viver. A centralidade da vida do salmista, a fonte motivadora de todas as suas ações, é a sua relação com Deus. Coisa que não acontece hoje. No mundo que nós vivemos hoje, o centro da vida humana e da existência humana não é Deus. O centro da vida humana passa a ser o próprio homem. Isso acontece aqui também. Nós não estamos fora desse mundo.
Mas o salmista deixa muito claro e evidente que a centralidade da sua vida, os irmãos entendem quando eu falo isso? A centralidade da sua vida, as motivações, as ações, as atitudes, a energia vital decorre da centralidade de Deus. Ou seja, todos os pensamentos que emanam da sua cabeça emanam a partir de Deus. Deus é o centro. Deus é a razão do seu existir. Deus é energia. Deus é que dá sentido para a vida dele. Eu amo o Senhor porque Ele é real, porque Ele é vivo, porque Ele me ouve, porque Ele conduz a minha vida, porque Ele ouve as minhas súplicas, porque Ele inclina os ouvidos para mim. Amém? Agora, qual é o estado de alma do salmista quando ele está ponderando essas coisas diante de Deus? Versículo 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno, o quê? Caí em tribulação e tristeza. Consegue imaginar isso? Alguém aqui já viveu isso? Não precisa ter vergonha não. Alguém já viveu isso? Muitas mãos levantadas, né? Angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. A estrutura da nossa vida, as nossas construções, a forma como nós construímos as nossas vidas, às vezes é muito frágil. Às vezes uma pecinha que a gente bate ali e aquela peça sai do lugar, desmorona toda a estrutura. A nossa vida, muitas vezes, ela é construída como se a gente juntasse aquelas pecinhas do dominó. Que você bate numa, todas as outras desmoronam. Quer ver? A gente vai construindo a nossa vida, vai edificando, e lá numa altura da vida, você perde o emprego. Parece que a vida toda desmorona. Você vai edificando a sua vida e lá num determinado momento da vida, você perde o pai. Dependendo da relação que tem com o pai e a posição que o pai ocupa na estrutura da sua vida, a vida desmorona. Laços de morte, angústia, tribulação se apoderam do coração. Coisas extremamente comuns ao nosso cotidiano. Então, a nossa vida e a nossa existência é de uma fragilidade muito grande, mas tão grande, e a gente deve entender isso e pedir misericórdia de Deus por causa disso, porque tem algumas coisas na nossa vida que, se elas foram puxadas do lugar, a vida desmorona. Pessoas extremamente ativas e trabalhadoras, de repente, perdem o trabalho. O horizonte fica todo negro. A pessoa que construiu a vida ali em função do marido, e o marido vai embora, acabou a vida. Construiu a vida em função dos filhos, os filhos casam, vão embora, a vida desmorona. E assim vai, essa fragilidade da vida. Essa é uma das belezas da Bíblia, da palavra de Deus, e especialmente dos Salmos. Eu amo o Senhor ouve a minha voz, eu tenho um relacionamento com Deus, Deus é vivo, Deus é presente na minha vida,
mas eu caí em tribulação e tristeza. Eu senti como se laços de morte, ou seja, a morte se apoderou de mim, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Olha só que situação. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, achava-me prostrado. Aí o que ele fez? O que ele fez? Versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Livra minha alma, Senhor. Livra minha alma. Versículo 7, o que ele diz? Aqui não é nenhuma receita, né? Não é nenhuma receita de bolo, não é nada disso. Mas a palavra de Deus está ensinando que nós, seres humanos, somos frágeis. Extremamente frágeis. E que muitas vezes corremos atrás de algumas coisas para dar segurança. E que investimos tanto em algumas coisas para essas coisas não dar segurança e que às vezes elas são tiradas, arrancadas e o edifício desmorona. E que mesmo servindo a Deus, andando com Deus, a gente tem momentos existenciais extremamente ruins. Mas esse salmista, ele aprendeu o caminho de lidar com a alma dele. Essas angústias, esses temores, esse desassossego. Invocando ao Senhor. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. E disse para minha alma: alma, volta ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós vivemos numa correria tão grande que não temos tempo para invocar o Senhor e não temos tempo também para conversar com a nossa alma. Aquele tempo de estar só, vasculhar o coração e a alma diante de Deus e às vezes dizer para a nossa alma: por que, minha alma, você está tão perturbada dentro de mim? Onde é que está a tua segurança, ó minha alma? Descanse em Deus, minha alma. Sossega, minha alma. Deus tem sido generoso para contigo. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus que cuida da gente. Deus é um Deus que se importa. Deus é um Deus que ouve a nossa voz. É contrastante. Salmo 115, a realidade dos ídolos. É contrastante a realidade do homem salmista com a realidade de Deus. Quem é o Deus do salmista, com quem ele tem uma relação íntima e pessoal? É um Deus que ouve, é um Deus que se inclina, é um Deus compassivo e justo,
é um Deus misericordioso, é um Deus que vela pelo simples, é um Deus generoso. Está tudo aqui no Salmo. Invoquei o Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. Outro dia, numa quarta-feira, eu estava lembrando aqui do missionário Edson, na definição que ele dá para misericórdia. Lembram? O que é misericórdia? Quando a nossa miséria, córdia, né? Cardia, coração. Quando a nossa miséria toca no coração de Deus. Deus se importa conosco, irmãos. Deus é tocado no coração pela nossa miserabilidade, pela nossa fraqueza, pela nossa fragilidade. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, Ele me salvou. Qual que é o estado de alma do salmista? Ele se sentia cercado por laços de morte, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, achava-me prostrado. Essa era a situação dele. Uma situação existencial extremamente ruim. E que todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Todos nós. Em alguns momentos da nossa vida, nós passamos por momentos assim. A vida não é retilínea. A vida ela é um sobe e desce. A vida ela é formada de altos e baixos. A vida é formada de vales e montanhas. Mas se Deus é presente na nossa vida, se Deus é presente, se a nossa relação com Deus se apresenta da forma como se apresenta na vida do salmista, um Deus que ouve, um Deus que se inclina, um Deus compassivo e justo, um Deus misericordioso que vela pelos simples, um Deus generoso. É Ele que levanta a nossa alma. É Ele que traz a nossa alma de volta para o sossego. É o Senhor. Essa é, mais uma vez eu insisto, a coisa mais bela da vida cristã. A beleza da vida cristã não é simplesmente a ausência do inferno. Graças a Deus, estamos livres do inferno. Mas não posso viver como alguém que está feliz, porque quando morrer não vai para o inferno mais. A beleza da salvação e daquilo que Jesus conquistou para nós é que eu fui reconciliado com Deus. O que Jesus fez foi reatar os meus vínculos com Deus. Eu agora tenho relacionamento com Deus, é um relacionamento de amizade, é um relacionamento de amor. É um Deus vivo, que ouve, que escuta, presente, que se importa comigo. E que vai andar junto comigo em todos os momentos da minha vida, nos bons, nos ruins. Eu gravei um versículo da Bíblia que marcou profundamente a minha existência. Um deles é quando Jacó é apresentado por José ao faraó. José traz o Jacó lá de Canaã para o Egito,
e apresenta o seu pai para o grande Faraó. O Faraó bate os olhos no Jacó e fala: nossa, como o senhor é velho, né? Como o senhor é farto de dias. Qual foi a resposta de Jacó? Poucos e maus têm sido os dias da vida do teu servo em comparação com os dias da vida dos meus pais. A vida foi fácil para ele? A vida foi mole? Não. Poucos e maus têm sido os dias da vida do teu servo. Mas é esse mesmo Jacó que no momento de angústia profunda, quando os filhos fazem uma besteira enorme e matam lá os cidadãos de Siquém, é esse mesmo Jacó que vai dizer assim: levantem-se e vamos a Betel, porque ali eu vou edificar o quê? Um altar ao Deus da minha vida, que foi comigo em todos os meus caminhos, que me livrou e que me assistiu no dia da minha angústia. Glória a Deus. Nós lemos a Bíblia para isso, irmãos, é para conhecer Deus. Nós lemos a Bíblia não é para encher a nossa cabeça de informações racionais, também. Mas nós lemos a Bíblia principalmente para saber quem Deus é. Poucos e maus foram os dias da vida do teu servo em comparação com os dias da vida dos meus pais. No momento da angústia, no momento do aperto, levantem-se, porque eu vou a Betel, vou edificar um altar ao Deus da minha vida, que foi comigo em todos os meus caminhos e que me ouviu no dia da minha angústia. Deus que ouve. Tem muitas formas boas de fechar a vida e a existência terrena. Eu acho que uma delas é olhar para trás e dizer: Deus foi comigo em todos os meus caminhos. Todos os momentos da minha vida, da minha existência, foram pontuados pela presença de Deus e pela graça de Deus. O salmista não está num momento bom quando ele está escrevendo esse salmo. O momento existencial dele é um momento difícil. Ele está saindo, né, vamos dizer assim, de um vale muito profundo. Laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, achava-me prostrado. Então, invoquei o nome do Senhor. Senhor, livra minha alma. E Deus livrou. Achava-me prostrado. O salmista conversa com a sua alma. Volta minha alma ao teu sossego. É certo que algumas pessoas elas são mais sensíveis do que outras. É certo que algumas pessoas elas têm uma noção mais clara, né, da vida além apenas do mundo terreno e material. Tem muita gente que é tão terreno, tão material, que ele nem sabe que ele tem uma alma. Ele não sente a alma, não sente o coração pulsando dentro do peito. Baixou tanto, né, o nível da existência, que condicionou a existência a comer, beber, dormir, levantar, trabalhar, comer, beber, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro, comer, beber, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro, que essa dimensão da vida espiritual, da relação com Deus, ela é mínima, ela é insensível.
completamente insensível a essas realidades. E é crente. Amém por isso. Mas a luzinha dessa percepção, dessa vivência espiritual com Deus, é um palitinho de fósforo que de vez em quando acende. É o que eu estou dizendo, para o salmista isso aqui é o centro da vida dele. O centro da vida dele é essa vivência com Deus, essa vida espiritual. Ele sabe que fora disso ele está perdido. Fora dessa... ele nem imagina essa possibilidade. Todas as dimensões da vida dele estão permeadas por essa presença de Deus, por essa vontade de Deus, né? Por essa ação de Deus. O salmista, então, é esse homem que vive com Deus, que tem esse relacionamento com Deus, sem ser um relacionamento intimista, completamente imanente, não mistura as bolas, não faz de Deus um igual seu, mas tem temor do Senhor, depende do Senhor, invoca o Senhor, sabe que o Senhor ouve e que o Senhor participa da vida dele. Aí vem a gratidão. Versículo 8. Então invoquei o Senhor, agora no versículo 8, o que acontece? Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Quem foi que livrou? O Senhor. Foi a força dele, do salmista? Foi a inteligência do salmista? Foi a articulação do salmista? Não, foi o Senhor. Senhor, tu livraste da morte a minha alma, das lágrimas meus olhos, da queda dos meus pés. O que eu vou fazer? Versículo 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O que significa isso? O que quer dizer essa expressão? Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Perdão? Vou servi-lo em todo o tempo. O que mais? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Presença do Senhor no dia a dia. Por que fala na terra dos viventes? Hoje, quando eu partir, eu vou partir para onde? Para a presença do Senhor. Está escrito na Bíblia. Quando eu partir dessa para melhor, eu vou partir para a presença do Senhor. Mas ele está dizendo que eu não vou esperar morrer para andar, para viver e para desfrutar da presença do Senhor. Eu vou andar, vou viver e vou desfrutar da presença do Senhor aqui. Aqui nessa terra dos viventes, aqui mesmo, eu já vou começar a viver aqui como se eu já estivesse lá. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Servir a Deus, andar com Deus, caminhar com Deus, fazer de Deus o centro da minha vida e da minha existência. É isso que ele está dizendo. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Versículo 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Esse aqui é o meu predileto. Agostinho trabalhou muito nessa questão e muitos outros teólogos. Como é que diz a sua versão? A minha revista atualizada. Tem alguma versão diferente dessa?
eu cria, eu criei. Muito aflito. Outra versão? Meu Deus do céu. De novo, por favor. Nós estamos sem o microfone sem fio aqui hoje? Eu me mantive fiel, apesar de atormentado por uma tonelada de má sorte. Outra versão? Diferente? O que o salmista está dizendo, irmãos, e é bom a gente entender, ele está dizendo assim: eu criei apesar das circunstâncias. As circunstâncias eram tão ruins e difíceis, laços de morte, angústias do inferno, tribulação e tristeza, achava-me prostrado. Eu não conseguia entender por que eu estava passando por tudo aquilo. Mas eu criei. Eu mantive a minha fé. Eu mantive a minha confiança. Criei, mesmo estando sobremodo aflito. Se já aconteceu com você, tenha certeza que você não foi o primeiro e nem é a pior das criaturas. Aquela pergunta: será que Deus está mesmo comigo? Será que se Deus estivesse comigo, eu estaria passando por essas coisas? Quando as circunstâncias, elas apontam, né, por dificuldades tão grandes que a gente é tentado a perguntar: meu Deus, será que o Senhor está comigo? Mas o salmista está dizendo: apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, eu criei. Crer é sinônimo de confiança. Eu confiei. Eu criei, ainda que estivesse sobremodo aflito. Eu cria, ainda que disse: estou sobremodo aflito. Aqui também a aflição era tão grande, ele manteve a fé, a confiança, mas no versículo 11, o que está escrito aí? Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Quando a gente está atribulado e perturbado, a tendência da gente perder a confiança em Deus, mas de perder a confiança nos outros também. A gente olha para todo mundo com desconfiança. Parece que todo mundo está sangrando a gente. Parece que ninguém quer o nosso bem. Ninguém estende a mão. Ninguém ajuda, ninguém participa da nossa dor. Mas ele é claro aqui, ó, foi na minha perturbação. Eu estava perturbado. Não é? Então, eu queria que nós entendêssemos nessa manhã, primeiro, o estado de alma do salmista. O que nós acostumamos chamar nos tempos modernos, né, de crise existencial. O momento que ele está passando. Eu que sou de uma geração mais antiga, né, a gente costumava dizer: ele está passando debaixo dos bacheiros. Sabe o que é isso? Ninguém sabe, né? Pouca gente aqui sabe. Mara, sabe, Mara? Isso. Exato. Bacheira é aqueles forros que você vai
colocar a sela no cavalo, que está o corpo do cavalo, você coloca aquele forro, aí vem com a sela, né? Então está passando debaixo dos bacheiros, está pior do que os bacheiros, né? Sofrendo ali o atrito da sela e do corpo do cavalo. Ou seja, é um momento assim muito ruim. O salmista está passando por esse momento. Está passando por um momento assim muito difícil, muito perturbador. É aquele momento da vida que nem nos piores pesadelos a gente quer passar, nem em pesadelo a gente quer passar. Você já sonhou alguma coisa assim que você acorda assim perturbado? Meu Deus, pelo amor de Deus, me livra disso aí, não deixe isso acontecer. Acorda suado, palpitando, né? Então, ele está passando por um momento assim, difícil, extremamente difícil. Mas nesse momento difícil, primeira coisa, Deus não é ídolo. Aleluia. Deus não é ídolo. O Deus que eu sirvo não é um ídolo. O Deus que eu sirvo é um Deus que ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu vou invocar ao Senhor. Eu vou pular em Deus, eu vou mergulhar em Deus. Eu sei que Deus me ouve, que Deus se inclina para mim, que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso, que Ele se importa com os simples e que Ele é generoso. Eu vou para Deus. Mas a perturbação é tão grande que ele desconfia dos homens. Gente, a Bíblia é de uma sabedoria que nós, às vezes, perdemos muito, né, por não desfrutar dessa sabedoria. Quando a pessoa está angustiada, ela está amargurada, a alma está amarga, ela não enxerga bondade e nem gestos de bondade nos outros seres humanos. É igual o cachorro que está ferido, você leva a mão para poder ajudar e ele quer te morder. Na minha perturbação, eu disse, todo homem é mentiroso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem muita gente boa, tem muita gente boa, de coração bom, de Deus, que se importa com a gente, que chora, que se importa com a nossa dor, que está pronto sim para estender a mão, mas a perturbação é tão grande, a angústia é tão grande e a alma está tão amarga, que o sentimento é esse. Quando você estiver desconfiado das pessoas, do amor das pessoas, chegando nessa conclusão simplista e radical, desconfie do estado da sua alma. É a sua alma que está perturbada. É o seu coração que está perturbado. É aqui dentro. Pode, Ana, claro. É só a gente e Deus. É bom, claro. Nós deveríamos descobrir esse lugar de refúgio, né? E nos momentos cruciais da existência, correr para esse lugar de refúgio, né? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. É a presença do Senhor que traz refrigério para a alma. É a presença do Senhor que traz sossego para a alma, mais nada. Mais nada. Bom, sim.
perfeito, Mateus 6. Salmo 27, eu creio que verei a bondade do Senhor. Salmo 23, o último versículo, bondade. Aleluia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas sabe que tem momentos da vida que está tão ruim, espiritualmente falando, que a gente não consegue enxergar a bondade e a misericórdia. A gente fica caçando, né? Mas está escrito aí. Está escrito, palavra de Deus. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Estava ruim, né? Salomão estava naquela fase, né? Aquela fase depressiva da vida, né? Mas seria muito interessante, né? Se a gente tivesse essa perspectiva assim, bem simples, né? Levantar durante o dia, as primeiras horas do dia, a hora que a gente acorda, né? E trazer a memória. Como diz Moisés lá em Deuteronômio, esse é o dia que o Senhor já fez. Nele alegrai-vos e regozijai-vos. É como se eu levantasse e dissesse, bondade e misericórdia vai me seguir nesse dia. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus vai correr atrás de mim esse dia. Eu vou estar escapando delas, mas elas estão atrás de mim. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando a gente consegue trazer o coração para essas realidades, o que brota do nosso coração? Contentamento. Brota contentamento. Aí é o ponto que nós chegamos, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É um salmo de ações de graça. Ele chega agora aqui no ápice do salmo. Olha, eu estava mal, laços de morte, angústias infernais, tristeza profunda, prostrado, invoquei ao Senhor e Ele me levantou. Eu só mantive a fé e a confiança, porque a situação era tão ruim, que eu desconfiei de todos os homens e achei que todo mundo era mentiroso, que ninguém se importava comigo. Mas Deus me tirou dessa situação. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu vou dar ao Senhor por todos esses benefícios? Nosso hinário, cantor cristão, hino 329, se eu não estiver errado, qual que é? Conta as bênçãos. Conta as bênçãos. Conta quantas são. E verás surpreso o quanto Deus já fez. Conta as bênçãos. Às vezes a gente conta só as tristezas, as desventuras, mas começa a contar as bênçãos. Conta as bênçãos e verás surpreso o quanto Deus já fez. Eu aprendi uma coisa muito simples na vida, que eu vou dizer para vocês aqui nessa manhã. Deus não fica devendo nada para ninguém. Não fica. Deus não estraga a vida de ninguém. Nunca estragou, não estraga e jamais estragará. Pode ter essa certeza. Nós estragamos. Eu estrago, você estraga a sua vida. Mas Deus nunca estragou a vida de ninguém.
Ninguém nunca teve a vida estragada por servir a Deus intensamente. Nunca. Conta as bênçãos, conta quantas são. Começa aí, pede ajuda para o Espírito Santo e começa a vasculhar de janeiro para cá, até agora, final do ano de 2015. Né? Todo mundo falando que esse ano foi um ano difícil, mas começa a contar, começa a pensar no que Deus fez na sua vida. Conta as bênçãos, conta quantas são, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que você pode dar para Deus? Seu dinheiro? Deus não precisa do seu dinheiro. Ah, eu vou dar minha vida para Deus. A gente acha que está fazendo uma coisa assim extraordinária, né? Eu vou dar minha vida para Deus. Deus é o Senhor da vida. Ele é que deu vida para nós. Paul Washer, numa das suas pregações, ele fala assim, né? Ah, eu vou dar a minha vida para Deus. Deus não precisa da sua vida. Não precisa mesmo. Como se o privilégio fosse de Deus eu dar a minha vida para Ele. Outro dia eu sentei para fazer umas contabilidades da minha vida e eu achava que eu tinha oferecido filé mignon para Deus. E eu descobri que quem me deu filé mignon foi Ele e que eu tinha dado pé de galinha para Ele. Eu achava que tinha feito coisas extraordinárias. Quanta soberba, irmãos, quanta arrogância. Deus resiste aos soberbos, mas dá muita graça aos humildes. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Primeiro é entender que Deus realmente tem sido bom e que tem me dado muitos benefícios. Enxergar isso, que muita gente não dá conta. A alma é tão amarga, a alma é tão ruim que não dá conta de enxergar as benevolências de Deus. Conseguir enxergar a bondade de Deus, o fato de que Deus não fica devendo nada para ninguém, que Deus não estraga a vida de ninguém. Às vezes é difícil entender isso, mas quando a gente entende, o que eu posso dar ao Senhor por todos os seus benefícios? O que o salmista diz? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor e servirei ao Senhor. Amém? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor e servirei ao Senhor. Alguma pergunta? Sim, mãe. Eu quero saber, pastor, se é possível a pessoa que está dentro da Igreja Católica, que ela mostra, que fala que não adora, eu não sei se não adora, que não adora, que tem todas as atitudes de um cristão, assim, e é possível ele ser salvo lá dentro? A questão da idolatria ela é tão mais abrangente, né? Porque tem muito crente que é idólatra. Ele não idolatra ídolos, mas ele idolatra Mamon. O centro da vida dele não é o Senhor, é o dinheiro, é o Mamon, né? A pergunta que a senhora me faz, teologicamente falando, né, numa leitura correta da Bíblia e da teologia, é possível Deus alcançar alguém lá sim.
Mas existencialmente, sem nenhuma maldade, eu não conheci Deus lá. Eu, pessoalmente, não conheci Deus lá. As regras, os ritos, aquela vivência religiosa não me levou a Deus. O que me levou a Deus foi a leitura da Bíblia e a comunhão, essa comunhão, vamos dizer assim, de alguém que vivencia aquilo que a Bíblia ensina. Mas que Deus é muito maior do que nós e que a ação de Deus vai além de nós e que tem gente lá assim que Deus alcança, com toda certeza, né? Então, às vezes seria muita pretensão da nossa parte e uma certa arrogância achar que Deus não faz isso, né? Ele faz. Vai muito além do que a gente imagina. Mais alguma pergunta, Nina? O cálice da salvação, essa expressão do salmista, né? Tomarei o cálice da salvação. É a aceitação, né? Ou seja, o que eu posso fazer? O que eu posso dar para Deus? A não ser humildemente aceitar aquilo que Deus tem para me oferecer. Porque nem todo mundo aceita. Nem todo mundo é capaz da humildade de depender de Deus. Eu me lembro, acho que eu posso chamar de quase avô da Márcia, minha esposa, né, o japonês. Ele tinha sido oficial do exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. E todos sabem que os japoneses, à semelhança dos alemães, praticaram horrores na guerra, né? E ele também era um deles. Ele estava internado já no final da vida, e nós fomos lá para pregar o evangelho para ele. Foi a irmã Lúcia, que falava japonês, expôs para ele o evangelho, falou, olha, Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, por causa dos seus pecados. Jesus, ele perdoa os seus pecados e liberta a sua vida de toda culpa, de toda transgressão. Ele falou assim, não, eu não aceito. Eu que fiz, eu que pago. Eu tenho que pagar. Então, tem muita gente que acha que ele tem que pagar, ele tem que fazer, ele tem que conquistar. Ele não tem a humildade suficiente para poder, de bom grado e humildemente, receber. Não, essa salvação é muito barata. Eu não tenho que fazer nada. Então, ele não conforma. Ele não aceita. Ela é barata para nós, mas para Deus o preço é incalculável. O custo foi altíssimo, que foi o sangue do próprio Filho. Então, a graça é de graça, mas não é barata. O que Deus nos dá é de graça, mas não é barato. E não é todo mundo que tem humildade suficiente para poder aceitar. Então, quando ele diz, olha, eu tomarei o cálice da salvação, é uma forma de dizer para Deus, tudo o que eu pudesse fazer é nada comparado com o que o Senhor faz por mim, com o que o Senhor me dá. Amém? Vamos orar?